Paz do Senhor a todos. O Evangelho do dia encontra-se em Atos 9, do versículo 1 ao 43. A conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Eis aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Diz-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Amados, do capítulo 9 de Atos, do versículo 1 ao versículo 18, fala da conversão de Saulo. Saulo, o homem que era respirado, que ameaçava morte ainda contra os discípulos do Senhor, ele foi ao sumo sacerdote e pediu carta para ir para Damasco, mas a sua intenção não era das melhores, era de perseguir os crentes, perseguir os discípulos para poder estar encerrando nas prisões como fez com os demais. Mas o Saulo, no meio do caminho, ele foi surpreendido pelo Senhor. Quando ele caiu em terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele, perguntando quem era, Jesus se apresentou e disse: Eu sou aquele que tu persegue. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. Oh, glória a Deus. E ainda o Senhor pediu para ele levantar e entrar na cidade, e lá seria dito o que ele deveria fazer. E Deus também usou Ananias para ir ao encontro de Saulo e disse que ele iria mostrar a Saulo o quanto ele deveria padecer pelo nome de Jesus Cristo. E ali foi a conversão de Saulo a Jesus Cristo.
e ali ele foi batizado para a honra e glória do Senhor. Continuemos no versículo 19 em diante. Saulo em Damasco e em Jerusalém. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Logo na sinagoga pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e dizia: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocava este nome e para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselhos entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e também como ele guardava as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-os de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-los. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicava andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amados, do capítulo 9, do versículo 19 ao 31 de Atos, fala sobre Saulo em Damasco e em Jerusalém. Nisso tudo podemos ver que Saulo, o perseguidor, de crente, de discípulo, ele se tornou o perseguido também. Mas Saulo ele teve um encontro maravilhoso com Deus, um encontro maravilhoso com Jesus Cristo, e se tornou um dos que levava o Evangelho, pelo que ele vivenciou, pelo encontro que ele teve com Jesus Cristo. E ele levava a palavra. E nessa passagem nós podemos ver que muitos não confiavam nele pelos seus atos que ele praticava no passado. E isso não fez com que ele desistisse da sua caminhada, mas fez com que ele continuasse, prosseguisse, até ganhar a confiança de todos. E muitos que ouviam do testemunho dele maravilhavam pela glória de Deus em sua vida. Porque sabemos que quando o Espírito Santo, quando Deus habita dentro de nós, há verdadeira mudança em nós. Amém? Continuemos o versículo 32 em diante. A cura de Enéas. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitava em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo em uma cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá a saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Viraram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amados, no capítulo 9 de Atos, do versículo 32 ao versículo 35, fala sobre a cura de Enéas, que passando Pedro por toda parte, veio também passar os santos que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo em uma cama havia 8 anos e era paralítico. Mas Jesus, usando Pedro de ousadias, falou para Enéas: Jesus Cristo te dá saúde,
levanta-te, faz a tua cama. E logo ele se levantou e ficou curado. E muitos que habitavam ali em Lida e Sarona, nas cidades circunvizinhas, na cidade a qual esse paralítico Enéas morava, muitos que viram esse milagre em Enéas se converteram ao Senhor. Muitos que viam prodígios, viam a manifestação de Deus, do Espírito Santo, as curas, os milagres, se convertia ao Senhor. Glória a Deus. Continuemos no versículo 36 em diante. A história de Dorcas. E havia em Lopes uma discípula chamada Tábita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enferma, ela morreu. Então, tendo-a lavado e a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando o santo e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Amados, no capítulo 9 de Atos, do versículo 36 ao 43, fala da história de Dorcas. Ali havia uma mulher chamada Tábita, que fazia caridade e outras benfeitorias. Ela veio a falecer, e os discípulos dali da região, sabendo que Pedro estava por perto em Jope, pediu que a chamasse e viesse sem pressa. E quando Pedro veio e foi ao encontro das Dorcas, souberam de todas as benfeitorias, de todas as coisas boas que a Tábita fazia. E então, Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou ao Senhor. E voltando para o corpo de Tábita, falou: levanta-te. E ela abriu os olhos para a honra e glória do Senhor. E esse milagre que Pedro fez em nome de Jesus Cristo foi notório por toda Jope, e muitos ali creram no Senhor. Assim, também pode haver nos dias atuais, quando nos dispusemos na presença do Senhor, fazemos a vontade de Deus. Deus nos usa conforme a tua vontade, para glorificar o nome dele em nossas vidas. Que jamais venhamos perder a fé em Jesus Cristo e fazer as boas obras e estar disposto a fazer o que ele quer, andar no caminho que ele trilhou. Amém? Oramos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a Ti somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelos milagres que o Senhor fazia antigamente e continua fazendo no nosso meio. Pai, que possamos ver com os olhos espirituais as Tuas maravilhas, Senhor, que possamos estar mais próximo de Ti nesses últimos dias, ó Pai. Que não venhamos desfalecer na caminhada, Senhor, mas nos fortalecer na Tua presença, Senhor. Falar do Teu nome, falar do Evangelho, Senhor amado. Pregar a Tua salvação, Senhor amado. Que é isso que o Senhor deseja de nós, ó Pai.
Que venhamos falar do teu amor, Senhor, venhamos falar do Deus maravilhoso e poderoso que tu és, o Deus que cura, o Deus que salva e o Deus que continua operando em nosso meio. Senhor, meu Deus, grata somos pela tua palavra, pelos nossos familiares e te pedimos no nome de Jesus, cuida de nós, cuida dos nossos familiares e da nossa casa, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.